O primeiro Gojira é inegavelmente um clássico. Voltando um pouco no tempo, é importante lembrar não apenas que o Japão havia sido por anos uma nação militarizada e conquistadora, mas que também era do tipo que colecionava crimes de guerra contra outros países asiáticos. E bem, com um histórico desses, talvez seja mais fácil de compreender porque foi necessário duas e não apenas uma bomba atômica para dar fim à guerra. Afinal, o imperador na época temia perder o cargo esse que aliás existe até hoje. A nação japonesa, porém, até então orgulhosa de seu poder militar, agora era uma nação derrotada e sem direito a sequer manter um exército, que, além disso, foram ocupados pelos Estados Unidos até o início dos anos 50. Apesar de tudo isso, o Japão estava se recuperando com surpreendente rapidez, pelo menos economicamente. Quando até então inimigos, os Estados Unidos firmaram laço com o Japão, decidiram desocupar o seu território depois de alguns anos. Durante toda a ocupação, porém, era proibido sequer falar sobre a bomba, tendo sido censuradas quaisquer tentativas de abordá-la na cultura. Agora, com a saída deles, era mais do que hora de conversar sobre isso. Apesar disso, em 1954, os japoneses não queriam grandes reflexões sobre a efemeridade da vida nem nada do tipo. Se eles fossem ao cinema, seria para se divertir. E já existia uma demanda por filme de monstro no Japão. Afinal, eles gostavam tanto de King Kong que chegaram até mesmo a fazer uma versão própria do filme nos anos 30, que infelizmente hoje é considerado mídia perdida. Assim, com influências ocidentais como o próprio King Kong e o Monstro do Mar, o diretor Ishiro Honda fez a sua própria obra-prima, Gojira, como uma forma não apenas de entretenimento, mas de manifesto antiatômico. A criatura tem um nome que mistura as palavras gorira, que é gorila, e Kujira, que significa baleia. Um design que remetia a diversas características de dinossauros, como o ficcional Redossauro, o Tiranossauro e o Estegossauro, e claro, um rugido extremamente icônico. Eu não sei se em 1954 os paleontólogos já sabiam que tiranossauros andavam curvados, mas se soubessem, isso realmente não importa. Diferente dos filmes americanos que tinham um orçamento suficiente para fazer efeitos em stop motion, esse daqui tinha um cara fantasiado destruindo uma maquete. E não seria muito bom para quem faz o papel de monstro se ele tivesse que ficar curvado o tempo inteiro. É quase senso comum hoje em dia filmes de monstros gigantes serem uma espécie de blockbuster bobo, mas não nessa época, afinal o gênero ainda era escasso. E esse foi o primeiro monstro gigante original do Japão. Posteriormente, ele deu origem a tudo o que conhecemos hoje como kaijus e tokusatsus, e por trás da história aparentemente simples existe uma preocupação genuína com o futuro. Se por um lado era verdade que eles estavam se recuperando bem em termos econômicos e eram uma nação com considerável avanço tecnológico, por outro, era justamente esse avanço tecnológico inconsequente e uma filosofia expansionista que levou eles à destruição. Uma das coisas que eu mais gosto desse filme é o quanto ele se inspira nas coisas certas de um monstro do mar, tendo também uma criatura pré-histórica, avisos ignorados e cientistas sendo a voz da razão, aliás ouçam a ciência. No filme, a criatura conhecida como Gojira era um monstro pré-histórico de 50 metros que, após alguns testes de bomba atômica, absorve toda a radiação e acorda um tanto quanto descontente. O pessimismo nesse filme não é meramente ambiental, mas preocupado em um nível social também. Esse é um dos filmes de monstro que mais enquadra o sofrimento da população local. Além disso, a criatura parece não ter remorso algum, ser excessivamente grande, para um nível de exagero acima dos outros filmes nessa época, e qualquer esforço para impedi-la parece inútil. Isso era porque esse era o sentimento deixado pela bomba. O monstro era uma bomba atômica com braços e pernas, usando até mesmo a radiação como arma. Se o medo era do futuro, do avanço inconsequente e desenfreado e das consequências sociais e ambientais, soa quase contraditório que o símbolo de tudo isso seja uma criatura do passado. Mas, primeiramente, essa escolha deixa tudo esteticamente muito mais marcante e, claro, não deixa de ser o passado que assombrava o Japão na época. Sejam seus crimes de guerras anteriores, seja a derrota ainda tão recente. Indo um pouco para os efeitos desse filme, como eu já mencionei, ele é um cara fantasiado e está destruindo uma maquete. Nas cenas urbanas isso é impressionante.
porque de fato a maquete é muito boa. Mas para gerações atuais, onde o festival de CGI reina sobre nós, as cenas que de longe parecerão mais incômodas são as cenas que envolvem água. Até porque não havia efeito ou ângulo de câmera disponível na época que conseguisse criar ondas na água ao redor de um bicho de 50 metros que deixasse tudo aquilo um pouco mais convincente. Ainda assim, reclamar de algo feito naquela época com o orçamento que eles tinham soa muito anacrônico. No fim de tudo, mesmo a derrota da criatura no filme é vista de uma forma pessimista. Se o Gojira, o avatar da bomba, é derrotado, é apenas graças ao uso de uma arma ainda pior, colocando em xeque de novo os resultados do avanço tecnológico. A mensagem do filme não poderia ser mais clara do que seu discurso final. Se os testes atômicos continuarem, outro Godzilla aparecerá em outro lugar do mundo. O sucesso foi tanto que o filme foi alterado e mandado para os Estados Unidos, onde ele ganhou o nome de Godzilla, o Rei dos Monstros, além de inúmeras sequências e as famosas versões americanas que são produzidas até hoje. Com o passar dos anos, e isso é mais uma constatação do que necessariamente uma crítica, a mensagem principal por trás do primeiro filme foi se banalizando e a franquia se adequando a um público mais infantil. A imagem da franquia, principalmente aqui no ocidente, ficou meramente de filme de monstro. Mas por trás dessa franquia existe um clássico, e clássicos não surgem por acidente.